E ele colocou os ingressos para o jogo a R$1 e prometeu que se o Flamengo não ganhasse o jogo, ele ia devolver R$1 pro torcedor. Estamos na área, se derrubar é pênalti. Estamos com a presença aqui ilustre, Eric Faria, para responder pra gente 3 perguntas rapidinho de bate-pronto. Primeiro eu queria saber qual o gol mais marcante que você viu ali na beira do gramado ali como repórter. Foram muitos, mas eu vou escolher o do Adriano contra a Argentina em 2004, na final da Copa América. A Argentina estava vencendo por 2-1, era a grande favorita até para conquistar aquele título, né? A Copa América do Peru em 2004. E aí na última bola do jogo, o Adriano, que era um moleque que eu vi começar cobrindo o Flamengo, que eu me dava super bem com ele e tal, ele foi e fez aquele gol, eu tava atrás do gol, assim. Então eu vi exatamente o momento em que ele dominou a bola, que ele bateu, o momento em que a bola bateu na rede, enfim. Ficou muito marcado também, porque foi a minha primeira competição internacional que eu cobri como repórter da TV Globo, né? Então acho que teve um pouco disso também, esse contexto emocional todo. E também queria saber qual a primeira cobertura que você tem uma lembrança, assim, pode ser em loco aqui no Brasil, fora. Então eu vou falar da minha primeira reportagem, na verdade da minha segunda reportagem pro Globo Esporte, em 1997 ou 98. Era um jogo em que o Flamengo estava disputando o Campeonato Brasileiro e ia enfrentar a Portuguesa no Maracanã. O Flamengo estava atravessando um momento meio difícil e o então presidente do clube à época era o Kleber Leite, e ele colocou os ingressos pro jogo a R$1 e prometeu que se o Flamengo não ganhasse o jogo, ele ia devolver R$1 pro torcedor. E o Flamengo perde de 3-2 o jogo no Maracanã pra Portuguesa. E aí na segunda-feira eu vou pro Maracanã cedinho pra fazer a devolução da grana. Cara, eu não imaginava, assim, eram milhares e milhares de torcedores do Flamengo atrás de R$1 de volta. Que na verdade era mais uma forma de protestar contra o time, né? E era a segunda vez que eu ia fazer uma reportagem pro Globo Esporte. Então eu tava muito nervoso, é uma matéria que eu guardo com carinho. Agora, pra finalizar também, a entrevista que te marcou com o jogador, pode ser com um jogador que você mais gosta, enfim. Sim, foram muitas, né? Sei lá, pra eleger uma seria bem complicado. Mas eu vou fazer duas, tá? A única entrevista que eu fiz com o Pelé foi na inauguração de um campo de uma comunidade aqui no Rio. Uma empresa reformou o campo e levou ele para inaugurar. E ele deu alguns minutos para vários órgãos de imprensa. E eu tive a oportunidade de ficar frente a frente assim, com o Pelé, entrevistar ele. À época teve aquele caso de racismo com o goleiro Aranha, do Santos. E tinha sido naquela semana ou na semana anterior. Então o assunto estava muito quente. Então um dos temas que eu tive a oportunidade de abordar com o Pelé foi sobre racismo no futebol, já naquela época. Enfim. E com a entrevista, assim, aí já uma coisa mais jornalística, com o Davi Luiz depois do 7-1. Aquela entrevista que ele chora, que ele se emociona, que ele fala que só queria dar alegria pro povo e tal. Então, assim, era uma entrevista difícil de fazer pelo momento, pelo jogo, difícil de encontrar a melhor pergunta, né? E aí acabou saindo uma resposta que ficou pra sempre. Então, acho que eu guardo essas duas. Tem outras, claro, mas assim de bate-pronto eu ficaria com essas duas. Muito obrigado, Eric. Valeu. Valeu, galera. Segue o perfil aí, deixa o like e é isso.